Com o sucesso da primeira temporada, A Maldição da Residência Hill, alguns anos depois, agora em 2020, nessa última sexta-feira, saiu a tão aguardada segunda temporada, A Maldição da Mansão Bly. A série, que é agora uma franquia antológica, ou seja, cada temporada da série a gente vai acompanhar uma história totalmente diferente e com alguns atores incomuns em cada uma dessas temporadas. Dirigido por Mike Flanagan, esse segundo ano da produção tem como principal inspiração o livro de grande sucesso de 1898, A Volta do Parafuso, do Henry James. Essa é uma obra que se tornou assim um grande clássico, principalmente falando do gênero de horror. Inclusive, vocês sabiam que tem uma adaptação no cinema de 2015 nacional desse livro do Henry James? Não pertencem a mim nem a você. Pertencem a ele e a ela. Você não me mete medo! Desde 1898 houveram várias adaptações, tanto no cinema quanto nas séries, como inclusive até na Broadway, dessa obra clássica do horror. Se você, assim como eu, amou essa segunda temporada e queria ver mais dela, eu vou trazer aqui algumas produções que provavelmente você pode gostar, ou seja, são similares ou é alguma adaptação da obra original, pra gente matar aquela saudade e já ficar no preparativo para a terceira temporada. Mas antes da gente começar aqui a nossa lista, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para apoiar aqui os conteúdos que eu tô fazendo. E é claro, não esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Então, vamos começar. Eu acho legal contextualizar um pouco da história do livro. É basicamente sobre esse narrador que a gente não conhece, a gente não sabe o nome dele, e ele tem um amigo que é o Douglas, então eles estão ali na véspera do Natal, e o Douglas começa a contar a história de um manuscrito que uma governanta escreveu e que o Douglas fala que conheceu ela, mas que hoje ela tá morta. E basicamente essa governanta vai contar a história dessa casa onde ela trabalhou e que se localiza em Bly, que é ali do interior da Inglaterra. Ela cuidava dessa casa onde tinham duas crianças, né, são irmãos, e que eram órfãos. O tio delas, que era a única pessoa, a única família que sobrou, não queria muito cuidar delas. E basicamente essa governanta meio que tem que criar essas duas crianças. Só que a partir daí acontecem coisas muito diferentes e estranhas e inexplicáveis nessa mansão. Como vocês podem ver, já é bem similar ao que a gente encontra na segunda temporada da série da Netflix. A gente provavelmente já viu essa estrutura se repetir em várias narrativas. Essa questão da gente ter órfãos numa casa grande e mal assombrada. Então, enfim, realmente dá pra ver o impacto que a obra teve ao longo dos anos e até hoje. A série da Netflix, além desse livro, ela também se inspirou em outro, na verdade, que eu acho que era um conto que o próprio Henry James escreveu, que se chama The Romance of Certain Old Clothes, onde vai contar a história de Viota e Perdita, e que a gente também conhece e vê ali na mansão Bly. Então, depois de toda essa contextualização, vamos começar a nossa lista agora de 5 produções similares à Maldição da Mansão Bly. Então, a primeira que eu queria fazer é a primeira adaptação da obra que teve no cinema. Aconteceu em 1961, dirigido por, preste atenção nesse nome, Jack Clayton. E uma das pessoas também envolvidas no roteiro do filme é nada mais, nada menos do que o Truman Capote. O filme também teve muito impacto, é uma grande referência do gênero de horror no cinema. O filme, ele opta por fazer em preto e branco. Tem muitos jogos de luzes, sabe, que para fazer esse contraste, exatamente também porque o filme é mais sombrio, o filme tá em preto e branco, então ele cria toda essa atmosfera muito interessante desse tipo de narrativa que a gente conhece meio que de época e dessa coisa meio gótica, que o próprio livro tem essa mesma vibe, sabe? Então, o filme, ele é bem, assim, fiel à adaptação do livro. Inclusive, nesse filme original, tiveram algumas cenas icônicas, e que é uma coisa que vai se repetir nas próximas produções que vão adaptar a obra, que é uma cena da janela. O homem aqui na janela! Inclusive, como eu falei para prestar atenção, o nome do diretor se chama Jack Clayton. E exatamente aí tá aí mais uma referência que é a série da Netflix, porque, pra quem lembra, o nome da nossa protagonista se chama exatamente Dani Clayton. Então a segunda recomendação aqui da lista é uma que eu falei agora no início do vídeo, que é exatamente a adaptação brasileira, que se chama Através da Sombra, foi lançado lá em 2015, então é bem recente ainda, uma produção de época, então a gente vai
adaptar para aquele momento de engenho que acontece no Brasil, né? Então é interessante ver essa visão. A história também não tem grandes mudanças do que a gente viu, então é também mais uma coisa mais para quem ficou muito fã da segunda temporada e quer ver outra visão daqueles mesmos personagens que a gente conheceu. O filme é dirigido pelo Walter Lima Jr., então tá aí, fica mais uma recomendação. A terceira recomendação aqui da lista, agora sim vai ser uma produção que não é uma adaptação direta, que é o filme Os Outros, que é um grande clássico também desse cinema mais moderno, principalmente falando sobre suspense. Vários elementos, se a gente for parar pra pensar agora, tem essa coisa da casa grande, tem os filhos da protagonista que eles são meio que sensíveis a ver coisas de outros planos, então eles trabalham com esse suspense que foi o que eu achei, assim, a segunda temporada da série trabalha muito com aquilo de, tipo, a gente vê que a menina tá vendo alguma coisa ali atrás, mas que não mostra na cena, então é mais trabalhar com a coisa do imaginário, do que pode estar ali, do suspense mesmo, do que realmente assustar e mostrar uma criatura, alguma coisa assim. Então aqui Os Outros, eu sinto que tem essa vibe similar, porque ele foca também, tem essa coisa meio de época, tem essa coisa gótica, essa estética gótica que a segunda temporada me dá a sensação e que eu acho que é bem interessante. Então acho que, se vocês nunca ouviram falar dos Outros, vale super a pena. E como eu falei, tem a Nicole Kidman como protagonista, então pra mim aí já vale o filme inteiro. A minha penúltima recomendação aqui da lista é uma série que eu vi muitos críticos comparando com essa segunda temporada, que é American Horror Story. É claro que eu ia ter que recomendar, porque realmente, se você for parar pra pensar, American Horror Story, ela que meio que deu o pontapé inicial de pelo menos popularizar essa questão de antologias. A primeira que eu queria recomendar de American Horror Story é com certeza Asylum. É uma das melhores temporadas de American Horror Story até agora. Se passa também num lugar grande, nessa coisa de um lugar que vai meio que mudar os personagens. É bem pesado nesse sentido porque mostra muitas coisas explícitas. Se vocês querem atuações impecáveis, fotografia, participações especiais, se preparem porque essa é uma temporada que é pesada. E a outra que eu vou recomendar pra você é American Horror Story 1984. É uma grande homenagem aos filmes oitentistas, principalmente aqueles slashers de terror e tudo mais. Então a gente pensa no início que vai nesse caminho, mas tem ali uma virada no roteiro que vai para outro caminho, e nessa virada aí que me lembrou exatamente vários elementos do que acontece na Maldição da Mansão Bly. Então, pra gente finalizar essa lista aqui, eu vou recomendar o clássico O Iluminado. Ele é dirigido por nada mais nada menos do que o Kubrick, então já pode esperar aquela coisa visual perfeita, incrível fotografia. O Iluminado, ele também vai com a família dele, eles vão ficar nesse hotel gigantesco sozinhos, aparentemente, e eles vão para um lugar super isolado, que é exatamente aí a Mansão Bly. Acho que principalmente nessa questão de como aquele ambiente, como aquela casa, aquele espaço vai afetar os personagens que estão ali, como aquilo vai afetar gradativamente o psicológico ali deles e como aquilo vai mudar eles e vai fazer eles se questionarem da sanidade deles. Inclusive, assim que eu terminei de assistir a temporada aí da Mansão Bly, já me veio na cabeça, tipo, nossa, me lembrou alguns aspectos aí de Iluminado. Então eu acho que é certeiro, assim. E é basicamente isso, essas foram as recomendações, eu espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais, que vão estar aqui na tela aparecendo. Deixe tudo aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante. Compartilhar com todo mundo. E é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.